Vocês já notaram que os países mais populosos do mundo normalmente são conhecidos ou muito falados ou mencionados por aquele determinado sentido, né? Tipo, não, país X é populoso porque a galera de lá anda à toa. Já notaram isso? Por exemplo, os Estados Unidos da América é um país muito populoso, mas só pessoas que pesquisam sobre os Estados da América ou que estão num círculo de pessoas que entendem sobre os Estados da América entendem que a população dos Estados da América é muito, mas muito grande. Outro país, outro exemplo bem prático, Brasil. Só quem conhece o Brasil consegue entender que a população brasileira é muito. Entendeu? Só para vocês entenderem, no ranking dos 8, o Brasil está em 7º lugar. Então é para vocês pegarem essa visão. Índia, China, Indonésia, Paquistão, Nigéria, Bangladesh. Todos esses países que eu mencionei aqui são países que você não precisa conhecer o país. Não pode se importar onde ele vem, entendeu? Às vezes você nem se importa de onde fica esse país. Mas você acaba sabendo que lá tem muita gente, tem muita população. A população dele é muito grande. Só para vocês terem ideia, a população de Bangladesh é de mais de 170 milhões de pessoas. Mas se você for assim, tipo, falar sobre os países mais populosos do mundo, antes de você falar, por exemplo, aí, os Estados Unidos da América, ou mesmo o Brasil, porque nos 8 só são esses dois países que não andam à toa. Você vai falar Bangladesh. Vamos lá. Deixa ligar o raciocínio, vamos lá. Eu reagi a um vídeo recentemente, na qual a gente viu que muita gente, principalmente os norte-americanos, não sabem a quantidade mínima, por exemplo, da população que tem no Brasil. Isso me deixou a refletir. Cheguei numa conclusão de que todos os países que a gente sabe que tem muita população são países onde a gente vê que aquela população daquele país andam à toa. O que é andam à toa? Andam à toa no sentido ruim? Não. Estão vindo de países conflituosos, tem guerras, tem pobrezas. Então, querendo ou não, são aqueles que pulam sempre a fronteira. Vão sempre nos países dos outros. São maioria imigrantes ilegais de determinado país. Por exemplo, para vocês terem ideia, na Europa, Portugal está a ter uma enchente de imigrantes. Se você pesquisar quantos dos imigrantes são ilegais, são bastante. De que nacionalidade são? Eu aposto que vão ser de Bangladesh, Nigéria, Paquistão, Indonésia, Índia, até China. Não vamos falar Brasil, não vamos falar Angola, que somos os segundos maiores lá. Vamos falar todos esses países que eu citei. Conseguiram pegar a linha do raciocínio? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Sobre como a gente conhece esses países, sobre como a gente vê, né, numa visão assim mais geral. Vamos botar também a República Democrática do Congo nesta casa para a gente poder conversar sobre esse assunto. Mas antes da gente começar o vídeo a falar, a debruçar, inscreva no canal, ative as notificações. Você já ajuda bastante o canal. Não precisa dar super thanks se não quiser, não precisa dar super chat, não precisa patrocinar o canal. Cara, assiste o vídeo até o final. É mentira, não quer dizer que você pode dar tudo isso que eu falei, não, pode dar se quiser. Mas o mais importante, eu acho, assistir o vídeo até o final. Deixa o seu like, confere a inscrição. E é isso aí, meu parceiro. Atualmente a Índia passou em nível populacional a China, que por muito tempo liderou esse lugar aí anos consecutivos. Mas a diferença é ligeira, sabe? A diferença, estamos a falar uma ilhas Maurícias. A Índia tem uma população de 1 bilhão e 441 milhões de habitantes. Já a China tem a população de 1 bilhão e 425 milhões de habitantes. Então você vê que a diferença é totalmente ligeira. Então por que a gente sabe que nesses lugares tem muita gente? Primeiro, é evidente, as televisões mostram que China, Índia, tem muitos habitantes. E para vocês terem ideia, quem vem atrás é os Estados Unidos da América, com uma população menos de 1 bilhão. Estamos a falar de 300 milhões. Então, os Estados Unidos da América que vem em terceiro lugar. Mas a gente fala que tem mais população é Paquistão, Indonésia ou até Nigéria. Tudo isso por quê? Porque esses países que eu mencionei, como Índia, China, Indonésia, Paquistão, Nigéria e Bangladesh, são pessoas que mais imigram. São pessoas que mais andam à procura de melhores condições de vida. E quando eles estão a imigrar, levam a família inteira. Vamos voltar aqui para a África. Aqui em Angola, por exemplo, é muito comum você ver congoleses. Congoleses são filhos da República Democrática do Congo. É o gentílico de pessoas provenientes da República Democrática do Congo. Essa galera ali, aqui em Angola, são muitos, muito mesmo.
E querendo ou não, a gente fala que na República Democrática do Congo tem muitos, porque nunca acaba, né? Vamos lá. Quanto de população tem na República Democrática do Congo? A República Democrática do Congo tem uma população de mais de 100 milhões de seres humanos. Então a gente já mete isso na nossa cabeça. Por que que, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos da América não são postos nessa casa de julgar a população consoante aqueles que visitam ou imigram para um país? Porque primeiramente, os Estados Unidos da América é um país rico. Então, querendo ou não, quando eles terminam o colegial, eles conseguem se virar porque o mercado lhes favorece. No Brasil, idem. Não é tanto como nos Estados Unidos da América, mas aí uma lasca permite que as pessoas provenientes aí do Brasil sejam nichados. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, o pessoal dos Estados Unidos da América, ele não imigra, ele visita lugares. Se quiser, vive lá. O pessoal do Brasil imigra, mas o passaporte deles lhes permite visitar qualquer lugar que seja na Terra sem precisar pular fronteira, entrar ilegal. Porque o cenário brasileiro acaba ajudando o próprio brasileiro. É uma das terras que é muito mais fácil empreender comparada a outra. Tem conflitos sociais, tem problemas daqui e disso, mas oferece um panorama geral melhor que, por exemplo, China ou Bangladesh. Por que a China a gente já julga logo que tem muita gente? Porque os chineses ficam ilegal nos países alheios. Então automaticamente o nosso cérebro fala, lá tem muita gente. Eu se sair agora na rua, perguntar para alguém quanto de população tem, por exemplo, nos Estados Unidos da América, vai responder um número inferior a 300 milhões. Quanto de população tem no Brasil, também vai responder um número inferior a 200 milhões. Nigéria tem mais população que o Brasil. A Nigéria atualmente, estimativamente, está com 229 milhões. Já o Brasil está com 217 milhões de habitantes. A população do Brasil e a população da Nigéria são quase, sabe? Noutra hora o Brasil já tem a maior população que a Nigéria. Estão a se cruzar, mas nunca ninguém vai meter a população brasileira no nível da população da Nigéria. Porque os brasileiros não são muitos que estão ilegal em certo determinado lugar. Agora, quando você fala sobre imigrantes que estão a destruir um país, sobre imigrantes, sabe? Aquelas falâncias todas, né? Sobre imigrantes que acabam invadindo um país, invadindo assim entre aspas, né? Entram em um país, imigrantes que morrem lá no Mar Vermelho, imigrantes que tentam fazer travessias extremamente perigosas. Você vamos ver México, vamos ver Nigéria. Atualmente teve ali um caso, né, de alguns cidadãos nigerianos. Eu vou fazer um vídeo também falar sobre isso. Vamos ver aí a Índia, lá no Reino Unido. Então, são os países que automaticamente eles se mostram que são muito, porque o país não permite uma segurança social e financeira e sai em granel do seu país, fica parecendo um buraco de rato. É que nem aqui em Angola, entendeu? Fica parecendo um buraco de rato. É isso aí, meu parceiro. Isso estava corroendo a minha mente. Eu não sei se fiz passar certo, mas é isso aí, estava corroendo a minha mente. Eu não queria fazer um vídeo sobre isso, mas tive que botar para fora. Me diz aqui embaixo se vocês também concordam com isso, né? Países que são conhecidos por terem muita população, normalmente são aqueles países que a sua população imigra bastante e ilegal, como México, Bangladesh, Índia, Nigéria, estes todos os países aí que eu falei. Pegou a visão? Países que são muito populosos e que são ricos, normalmente as pessoas nem lembram que eles são muitos. Inscreva no canal, ative as notificações, que esqueçam de partilhar com as pessoas interessadas. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês o caso dos nigerianos que acabaram migrando para Angola. Nem migrando não, fugiram da Nigéria, vieram para Angola. Nos vemos na próxima. Tchau!